Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 29 de março. O Senado Notícias está no ar. 3 comissões do Senado se reúnem hoje. Vamos conferir a agenda? A primeira reunião será daqui a pouco, às 11 horas. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar 13 itens, incluindo o projeto que prevê seguro-desemprego para vítimas de desastres ambientais. Às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecimentos sobre nota técnica contrária a recomendações da Conitec para tratamento da Covid-19. E às 2h30, tem reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, com 13 itens na pauta. Um deles é o projeto sobre inclusão do nome do cônjuge em boletos de serviços públicos para comprovação de residência. Deve ser instalada hoje a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições, que será integrada também por entidades da sociedade civil. Cada vez mais pessoas com acesso a armas ou cada vez menos armas nas mãos da população. Esse é mais um tema de difícil consenso. A Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições, pela Paz e pela Vida, que será instalada nesta terça-feira, é uma tentativa de tornar o debate menos polarizado. Em entrevista à Rádio Senado, a senadora Elisiane Gama, idealizadora da Frente Parlamentar e também autora do projeto de resolução que alterou o nome da frente, explica a ideia. A ideia do desarmamento, pura e simplesmente, tem mostrado pouca capacidade de atrair para o debate nacional todos os setores da sociedade e pessoas, que tenham argumentos mais substanciais sobre essa temática. As cartas elas acabam se mostrando muito já marcadas. Quem está na proteção da sociedade, quem está, por exemplo, nos grupos militares, a polícia militar, ela tem que ter arma e, aliás, ela tem que estar de forma muito equilibrada, armada o suficiente para fazer o enfrentamento, sobretudo aí do tráfico, na sociedade brasileira. É importante ressaltar, portanto, que essa frente ela vai discutir o maior controle das armas e de munições nas mãos de profissionais habilitados, da sociedade, sobretudo aí com um olhar voltado para o âmbito da segurança pública. Concordamos plenamente com a justificação apresentada pelos autores, no sentido da necessidade de se instituir uma frente parlamentar que se propõe a discutir o tema do controle de armas de forma abrangente, respeitando a complexidade do assunto e evitando dogmatismos maniqueístas que buscam enquadrar a matéria como um embate entre os pró-armas e os pró-desarmamento. A ideia da frente é promover um debate amplo no Congresso sobre os benefícios sociais do controle de armas. E ela começa a funcionar no momento em que o Senado discute a proposta relatada pelo senador Marcos Duval, que altera pontos importantes da legislação sobre controle de armas e munições no país e regulamenta o acesso a armas de fogo pelos chamados CACs, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. É uma pauta muito polêmica, é uma pauta que requer muita tranquilidade, muita neutralidade para você não ir para os extremos, Então a gente também não pode tirar o direito da sociedade que quer ter a sua arma, que seja para caçar, que seja para colecionador, que seja para atirador esportista. A gente não pode pensar que um dia o Brasil, que sempre recebe medalha de ouro no tiro esportista, de repente a gente acabar com esse esporte no Brasil. Não se trata aqui de qualquer preconceito ou crítica a atiradores esportivos sérios, responsáveis, que fazem prática do seu hobby, da sua atividade de lazer ou atividade esportiva. O fato é que aquilo que está colocado no PL 3723, no relatório apresentado, pelo senador Marcos Duval, vai muito além de qualquer necessidade da prática desportiva ou da prática de colecionismo. Além de parlamentares, a frente será integrada por organizações sociais, instituições policiais militares e entidades da sociedade civil. O estabelecimento dessa frente pelo controle de armas e munições é um marco importantíssimo do reconhecimento pelo Congresso Nacional da centralidade dessa política para a segurança da população brasileira e para a nossa democracia.
A sessão plenária do Senado está marcada para começar às 4 horas da tarde. Vamos olhar aqui no telão o que pode ser votado. O primeiro projeto proíbe guarda de crianças por pais investigados por violência familiar. Outro projeto determina que perícias médicas em ações envolvendo o INSS sejam pagas pela parte vencida. Está na pauta ainda um projeto de atenção integral à mulher na prevenção dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal. Também pode ser votado acordo de cooperação antártica entre o Brasil e o Chile. E um outro acordo internacional, este com Israel, sobre cooperação em assuntos de defesa. Está mantida a audiência marcada para quinta-feira na Comissão de Educação, em que Milton Ribeiro, ex-ministro que foi exonerado ontem, deve prestar esclarecimentos sobre denúncias de ilegalidades na distribuição de verbas da educação. A demissão repercutiu entre os senadores. A demissão de Milton Ribeiro, do Ministério da Educação, foi publicada no Diário Oficial da União, pouco depois de ele colocar o cargo à disposição e divulgar uma carta de demissão, afirmando que a decisão decorre exclusivamente do senso de responsabilidade política e patriotismo, maior do que quaisquer sentimentos pessoais. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, disse que está mantida a audiência marcada para quinta-feira, em que Milton Ribeiro deverá prestar esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades na distribuição de verbas. É uma situação lamentável, porque nós vamos para o 5º ministro, em 3 anos do governo Bolsonaro. Uma área tão importante para o futuro do país, sem nenhuma continuidade, numa instabilidade completa, numa área que o Brasil já não se saía bem. A audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país. O ex-ministro é investigado pela Polícia Federal desde que foram divulgados áudios em que ele teria afirmado que priorizaria, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aliados dos pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura. O líder da minoria no Senado e o senador Luiz do Carmo, de apoio ao governo, divergiram sobre a exoneração. O governo mostra agora, com essa demissão, com esse pedido de exoneração, que essa questão de acabou corrupção, de etc. e tal, é uma balela. Apenas a força do Congresso Nacional, a estratégia do constrangimento público é que está servindo para que esses processos sejam interrompidos em plena operação. Já Luiz do Carmo escreveu no Twitter: "Parabéns, ministro Milton Ribeiro. O pedido de exoneração ao presidente Jair Bolsonaro só prova que é um homem honesto, ético e com grandes virtudes. A justiça será feita e ficará provada a sua inocência e que tudo não passou de perseguição política. O senhor tem o meu respeito." Outros senadores também repercutiram a exoneração. Alessandro Vieira escreveu que as denúncias de corrupção levam a um comentário curto, já vai tarde, e que as investigações precisam seguir. Fabiano Contarato disse que um dos mais importantes ministérios do país foi entregue a um balcão de contrabando com verbas públicas. Leila Barros disse que prefeitos revelaram um esquema para liberar verba em troca de ouro, dinheiro vivo e até bíblias. Randolfo Rodrigues falou na instalação de uma CPI para a investigação do Bolsolão do MEC. E Rogério Carvalho disse que Milton Ribeiro é mais um ministro de Bolsonaro que deixa o governo após indícios de corrupção. A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu ontem a ministra Damares Alves, titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. Senadores pediram explicações sobre nota técnica do Ministério contrária ao passaporte da vacina. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi convocada pela comissão para dar explicações sobre nota técnica emitida pela pasta contra o passaporte vacinal e a vacinação infantil contra a Covid-19. No documento, o Ministério aponta, entre outras coisas, que
As medidas imperativas de vacinação, como condição para acesso a direitos humanos e fundamentais, podem ferir dispositivos constitucionais, diretrizes internacionais, das quais o Brasil é signatário. Contrapor-se fortemente a princípios bioéticos, ferir a dignidade humana e diversos valores constitucionais relacionados ao direito de livre consciência e outras liberdades pilares da democracia, bem como acabar por produzir discriminação e segregação social, inclusive em âmbito familiar. De acordo com a ministra, as ações da pasta foram conduzidas com respaldo legal e base científica, observando as decisões das demais autoridades. Nós não nos envolvemos em momento algum na questão da vacina, mas quando a gente viu horror e medo nas crianças, aí a gente disse, para tudo, agora a gente vai ter que entrar, porque alguém tem que falar pelas crianças agora. E aí a gente emite uma nota técnica, já depois da decisão do ministro da Saúde, dizendo, nós concordamos com a decisão do ministro da Saúde, que os pais não são obrigados a vacinar as crianças. E a gente traz para a nota técnica, presidente, toda uma fundamentação teórica e também uma fundamentação científica. Vossa Excelência diz, não, mas a portaria não manda ninguém se vacinar, nem proíbe ninguém de se vacinar, ela não foi dada a público. Ora, quantas entidades ali tiveram acesso à informação da portaria? Porque houve quem utilizasse a resolução, de um lado, para criticar a posição assumida pelo Ministério, mas de outro, milhares de pessoas que aproveitaram essa resolução para reforçar argumentos negacionistas, para contestar e sabotar medidas de saúde pública, já que a partir daí as pessoas queriam que não houvesse cobrança da utilização do passaporte vacinal, de que não fosse cobrada a vacinação de crianças dentro das escolas. A ministra negou que tenha mandado o Disque 100 atender ligações anti-vacina e culpou a imprensa pelo episódio. E aqui a gente lamenta o uso que a imprensa fez com essa nota e o desgaste desnecessário para o Disque 100, um instrumento poderoso na proteção da infância, conduzido por técnicos extraordinários. Em momento algum, o Ministério trabalhou um fluxo para atender os não vacinados. O Disque 100 estava e está a serviço da população, para que a população saiba que não está sozinha e que nós estamos atentos à violação de direitos. O senador Eduardo Girão criticou a convocação da ministra à comissão. Destacou que é preciso ouvir especialistas contrários ao passaporte vacinal e questionou a necessidade da vacina contra a Covid em crianças. Lembrando que nós passamos aí 2 anos de Covid, todo mundo dizendo, aí era consenso, viu, Marcos? Todo mundo dizendo que não, criança não é faixa, não é grupo de risco para a Covid. Aí era um consenso. De uma hora para outra, os hospitais todos vazios, de uma hora para outra começa uma corrente que tinha que vacinar. Se é um direito da família dizer, eu não quero vacinar meus filhos, é direito da família que quer vacinar seus filhos e prevenir a doença nos seus filhos, dizer, o meu filho não pode conviver com alguém que não quis se vacinar. Ora, o direito prevê também o dever de não contaminar outrem. Um patrimônio nacional que se destaca como atrativo inconfundível para os visitantes. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisou ontem o potencial da música brasileira na geração de oportunidades no setor de turismo. Seja nos grandes teatros, seja em qual for o ambiente, a qualidade da música brasileira é reconhecida em qualquer lugar do mundo, pois é marca inconfundível do nosso país. Nossos instrumentistas, nossos cantores e compositores, eruditos ou populares, são autores e intérpretes de uma arte que encanta os ouvidos de todos. A música como vetor de ampliação da atividade turística foi o tema da vez no ciclo de debates da CDR. O
presidente da comissão, senador Fernando Collor, lembrou os mais de 50 mil projetos culturais patrocinados pela Lei Rouanet, em que menos de 1% das renúncias fiscais do país tiveram retorno garantido, gerando emprego e renda. Passadas 3 décadas desde sua criação, é perfeitamente compreensível que caibam melhorias e atualizações à nossa lei de incentivo à cultura. Precisamos aperfeiçoá-la com base num debate democrático, abrangente e corajoso para conferir ao setor cultural o lugar de destaque que lhe cabe no desenvolvimento do país, em especial para a redução das desigualdades regionais e dinamização da atividade turística. Se a gente pensa em produtos da economia criativa, a literatura, o cinema, o artesanato, a gastronomia e, claro, a música, a gente sabe que tem muito a contribuir para que os turistas que visitam os destinos brasileiros queiram estar aqui por mais tempo, consumindo mais, gastando mais, o que é ótimo, né, para a balança comercial brasileira, mas principalmente fazendo uma propaganda positiva do que vem por aqui. Manaus é uma cidade que todo já tem um turismo grande, tá? Mas no período do Festival de Ópera de Manaus, quase que quintuplica assim, o número de turistas que vão na cidade. Eles têm bem esse lado da economia criativa, de levar a pessoa para assistir a ópera e para comer uma comida típica. É um exemplo perfeito de economia criativa que dá certo também. E como o Campos do Jordão foi durante muitos anos, né, ainda é, né, um festival super antigo que cresce muito o número de turistas na cidade. Então, acho que incentivar a música junto com o turismo é muito importante, né? No Centro da Música da Funarte, aqui a gente tem lançado há muitos anos um edital justamente para fomentar os festivais de música, né? Não os grandes festivais, mas os festivais que mudam mesmo a cidade, que festivais de cidades pequenas que já estão aí há 20 anos, 25 anos. O turismo e a música são 2 indústrias de enorme importância no Brasil. A combinação dessas 2 atividades resulta em um imenso potencial de dinamização da nossa economia e de valorização da nossa cultura. Em audiência pública, a Comissão de Direitos Humanos debateu a regulamentação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A questão é: como avaliar as deficiências e definir formas de atendimento e de inclusão em políticas públicas? Governo e sociedade têm discordado nesse ponto. O Conselho das Pessoas com Deficiência, CONAD, já havia aprovado o Índice de Funcionalidade Brasileira modificado. Esse índice leva em conta um conceito mais amplo de deficiência, em consonância com descobertas científicas e a Convenção das Nações Unidas. E o que diz a Convenção? Não é isso mais. Deficiência já deixou de ser doença há muito tempo. Deficiência significa restrição de participação das pessoas devido a barreiras que encontram. Barreiras que podem ser das atitudes da sociedade ou podem ser das questões ambientais. Quer dizer, a barreira do transporte, a barreira da falta de educação inclusiva, a barreira da restrição na entrada no mercado de trabalho, a barreira em tantas outras situações que pessoas com deficiência de todas as naturezas e de todos os graus enfrentam em qualquer país. O modelo médico, ele ainda carrega consigo esse sentimento de que a deficiência é um problema da pessoa e não uma questão social. Mas o Ministério da Economia pesou o impacto financeiro nos gastos que teria com o benefício da prestação continuada e brecou o avanço proposto. A partir daí, houve renúncia de membros do grupo de trabalho, demora em divulgar documentos, retirada de outros já publicados. E a perícia segue sendo feita ignorando deficiências consideradas leves e outros parâmetros. Essa proposta do Ministério da Economia e da Cidadania, que é muito restritiva do que aquela proposta que foi feita pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, considerados inclusive ajustes que a própria Secretaria fez ao instrumento validado pela UNB. Tirou todas as deficiências leves, está utilizando-se do impedimento
como base para a classificação de deficiência, no momento em que a Constituição brasileira nos proíbe de assim agir. Eu sou um dos maiores defensores da qualificação persistente que a perícia médica do INSS precisa de ter. Ela foi sucateada nos últimos anos e ela precisa ser cada vez mais valorizada, assim como todas as áreas técnicas dos analistas do INSS. Entretanto, essa atribuição da perícia médica, ela não pode estar acima dos interesses e da garantia da sociedade brasileira, das garantias e das responsabilidades da sociedade brasileira em garantir os direitos das pessoas com deficiência. Nós precisamos de contar com a perícia médica federal. Está pronto para ser votado pelo plenário do Senado um projeto que estabelece diretrizes para a doação de medicamentos de uso humano à população. A proposta é de autoria do senador Jorge Cajuru. De acordo com o texto, o poder público poderá formalizar parcerias com organizações da sociedade civil e entidades sem fins lucrativos para doar os medicamentos. A Bruna é assistente social da ONG BSB Invisível. Atua ajudando pessoas carentes em situação de rua. Ela diz que o projeto pode ajudar essas pessoas. Qualquer tipo de reuso, de reciclagem, de reutilização é muito importante para a nossa sociedade. Mas o ponto negativo é que toda medicação ela pode sofrer alteração com mínima alteração em questão de temperatura ou de altitude ou de movimentação, isso tudo conta muito. Então seria muito importante ter um profissional especializado, principalmente em farmácia, em cada um desses espaços, para que seja possível fazer esse repasse de medicação de uma forma muito cuidadosa. Querendo ou não, medicações psicotrópicas são drogas e todas as drogas são uma questão de saúde que a gente precisa ficar atento. O PL prevê que os programas de doação vão ter que atender às diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e garantir a autenticidade dos medicamentos e a inviolabilidade das embalagens. Também será preciso adotar procedimentos que permitam a rastreabilidade dos remédios doados. É muito interessante esse PL porque realmente as instituições sociais hoje elas conseguem adentrar e se conectar melhor com pessoas em situação de rua para trazer mais efetividade para essa distribuição. Porque tem algumas ocupações que o governo às vezes não tem acesso porque não é algo visível, como por exemplo lá no CCBB. Enfim, e utilizando essas instituições sociais, esse medicamento ele consegue ser bem melhor distribuído e consegue munir melhor as pessoas que estão fazendo essa distribuição, porque muitas vezes a gente faz alguma ação e a gente não tem ali de imediato algum medicamento que possa auxiliar a pessoa. É muito importante que as instituições fiquem munidas disso, tá? E além disso vai ser muito importante também que o SUS faça toda essa verificação dos medicamentos para que não haja nada de errado, nenhum medicamento vencido, e para trazer mais direitos básicos que essas pessoas muitas vezes não têm. O Brasil pode voltar a ter cassinos e legalizar também bingos, jogo do bicho e apostas esportivas, entre outras modalidades. O projeto que prevê essas alterações aguarda para entrar na pauta do plenário. O texto do projeto aprovado pela Câmara prevê que a operação dos jogos de azar deve depender de licenças, permanentes ou por tempo determinado. Os cassinos poderão ser instalados em grandes resorts, sendo no máximo um em cada estado, com exceção de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que terão até 2, e São Paulo, até 3. O mesmo grupo econômico será proibido de ter mais de um estabelecimento no mesmo estado e o credenciamento será feito por leilão público. Estão previstos ainda os cassinos turísticos, que ficarão em áreas definidas como Patrimônio Natural da Humanidade. 7 delas se encaixam nessa lista hoje: Fernando de Noronha, Parque Nacional do Iguaçu, Pantanal, Parque Nacional de Anavilhanas, Costa do Descobrimento e áreas protegidas do Cerrado e da Mata Atlântica. Navios de cruzeiro fluviais de alto padrão, com no mínimo 50 quartos, também poderão ter cassinos, mas não poderão ficar ancorados no mesmo lugar por mais de 30 dias. Os bingos terão licença para funcionar apenas em locais específicos ou em estádios com capacidade acima de 15 mil torcedores.
Caça-níqueis serão proibidos. Já para a legalização do jogo do bicho, todos os registros devem ser informatizados e com acesso online pela União, por meio de um sistema de auditoria e controle. Os interessados deverão apresentar capital social mínimo de R$10 milhões e reserva de recursos em garantia para pagamento de obrigações estipuladas no projeto. O apostador não precisará se identificar para resgatar prêmios até o limite de isenção do imposto de renda. Se após 12 meses de vigência a lei não tiver regulamentação, será autorizada a operação provisória de videobingo, bingo e jogo do bicho em todo o território nacional até sair o regulamento. O verdadeiro desafio que nós temos que ter hoje no Brasil é o estabelecimento de leis e regulamentos que permitam aos cidadãos apostar sob os olhos atentos e de regras claramente definidas pelo Estado. A proposta aprovada na Câmara chega ao Senado já provocando polêmica. Pelas redes sociais, diversos senadores se manifestaram a favor e contra a iniciativa. Junto com o jogo vem tráfico de droga, tráfico de armas, prostituição infanto-juvenil e a questão do vício muito grande que leva as pessoas a perderem todos os seus valores, perder o emprego, a dignidade, tudo que tem e a família e muitas vezes até a vida. O vice-líder do governo, senador Carlos Viana, afirmou que a experiência internacional mostra que os grandes cassinos são usados para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e prostituição. A fiscalização desse setor é muito difícil. Além disso, o vício em jogos e apostas integra o Código Internacional de Doenças. Também pelas redes sociais, o senador Cajuru disse que o tema é polêmico e requer ampla discussão. Nós temos que considerar o jogo não uma pauta de costume, e sim uma pauta econômica. Os jogos em todas as localidades onde existe no mundo, eles geram uma grande quantidade de recursos para a economia. Representa, inclusive, uma fatia significativa do PIB de alguns países do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a Itália, 1,6% do PIB é oriundo dos jogos. Se nós fizermos um comparativo aqui no Brasil, também utilizando de 1,5% a 2% do PIB, nós poderemos ter aí uma receita complementar de em torno de 50 bilhões, que isso vai ser de grande valia para manter programas sociais e outros programas que venham a beneficiar a sociedade. Tem resistências, que é normal, mas eu sempre digo, ninguém está criando o jogo. O jogo já existe. Nós estamos querendo legalizar para que esses players possam pagar impostos. Para esse especialista em segurança pública, a legalização dos jogos pode beneficiar a população. Existem, sim, diversas análises de risco que podem ser colocadas em prática. Nós podemos trazer, inclusive, boas práticas de outras nações que têm tido sucesso e têm tido resultado nessa nova modalidade quando estamos em um novo período tecnológico. Então, hoje, no ano de 2022, não há mais o que se falar quando se trata de um possível monitoramento realmente efetivo para que não haja desvios e para que não se fomente, por exemplo, cenários do crime organizado. Já é possível, sim, ter diversos elementos que podem ser utilizados juntamente com todo o dinheiro arrecadado para o benefício da população brasileira. E foi marcado para agora, às 10 horas, uma reunião da Comissão Mista de Orçamento. Deputados e senadores devem votar um projeto que abre crédito suplementar no orçamento da União para diversos órgãos da administração pública. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.